Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar para vocês sobre as bikes das equipes femininas de ciclismo de estrada. Bom galera, eu já fiz um vídeo falando sobre as bikes do World Tour masculino e esse vídeo é sobre as bikes das equipes femininas, não só das equipes World Tour, mas de outras equipes também, tá? Então, o que acontece? Muitas das equipes, né, elas são meio que irmãs das equipes masculinas, tem um nome diferente de patrocínio, mas usam o mesmo equipamento. Algumas equipes não têm a sua equipe feminina e existem algumas equipes femininas que não têm no World Tour masculino. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as bikes e os equipamentos que elas usam agora e algumas coisas para quem assistiu o primeiro vídeo falando qual o pneu que eles usam, depende da prova, né? A relação também depende da prova. Numa prova plana uma relação mais pesada, numa prova de subida uma relação mais leve, as rodas também, alguns usam rodas mais altas, outras rodas mais baixas. Isso também vai das equipes femininas, tá? Outra coisa, algumas equipes elas não têm patrocínio de óculos e de sapatilha, então cada um dos atletas ou das atletas usa a sua preferência. Então, falar tudo de todas, o vídeo vai ter 1 hora, aí fica difícil, tá? Vamos lá então, a primeira equipe feminina é a equipe AG Insurance Soudal, ou seja, é a parte feminina do Wolfpack, né? Então eles usam os mesmos equipamentos da Soudal Quickstep, tá? Elas usam, então as bicicletas são da Specialized, né? Obviamente eles usam o topo da gama, que são as S-Works SL8, com todos os componentes que a Specialized faz, ou seja, rodas, selim, guidão, pneu. Então todas as partes que a Specialized faz, elas usam. O que não é da Specialized, os grupos, que são Shimano Dura-Ace, assim como do time masculino, os suportes de caramanhola que são da Tacx, tá? Assim como as caramanholas, e o resto é tudo da Specialized. Então roda, pneu, guidão, selim, e aí vai do gosto delas, né? O tipo de selim, no caso a bicicleta que a gente está mostrando aí, usa um selim Specialized Power, tá? Os pneus ainda usam os Turbo Cotton com câmara de ar, né? Uma das poucas equipes que ainda usa câmara de ar no pelotão, tanto masculino quanto feminino. E são essas aí as bikes da AG Insurance. Próxima equipe, Canyon SRAM Zonda Crypto. Essa é uma equipe que não tem uma parte masculina. É óbvio que eles usam os produtos da Canyon e da SRAM. Eu falei SRAM porque lá fora se fala, né, nos países de língua inglesa, não fala-se SRAM, fala-se SRAM, tá? Só pra... eu passei vergonha chegando uma vez na Austrália falando SRAM, ninguém entendia nada. Bom, então é óbvio que as bikes são da Canyon, né? Os grupos são SRAM e a gente vai saber com certeza que é o grupo top de linha, que é o SRAM Red, né? Nesse caso aí, a bike que vocês estão vendo aí, ela tá com relação de duas coroas, tá? E aí, como eu falei para vocês, as relações elas vão variar de ciclista para ciclista. Parece ser uma relação bem grande, 52-35 provavelmente para as mulheres, né? Ou 52-41, se eu não me engano, é da SRAM, tá? Os pedais são da Time, a Time foi comprada pela SRAM. As rodas são da Zipp, a Zipp foi comprada pela SRAM. E umas coisas diferentes do que a gente está acostumado, por exemplo, selins da Ergon, tá? E também a gente tem os pneus da Schwalbe, no caso aí são o Schwalbe Pro One, né? Sempre o pessoal já está usando
pneus mais largos, tá? No caso de 30 milímetros no mínimo. Dificilmente isso você vê o pessoal, tanto no masculino quanto no feminino, usando pneus de 25 milímetros, no mínimo é 28 milímetros. E as rodas aí no caso dessa bicicleta, Zip 3S3 NSW, com o sistema tubeless, é claro, tá? Próxima equipe, Live Alula Jayco, né? Jayco Alula masculina, Live Jayco Alula feminina. Live são as bicicletas da Giant voltadas para as mulheres. Então, a gente tem aí a bike, é uma Giant, tá? Só que a linha feminina se chama Live. No caso aí, essa bike que vocês estão vendo é uma TCR, que é a bike de escalada, né? Então você vê com todos os componentes também da marca Giant. Então as rodas da Cadex, que são da Giant, os selins também da Giant, guidão, mesa, então todos os componentes, pneus também, né? Então os pneus Cadex da Giant, e o grupo é Shimano. Então a gente tem a bike com tudo da Giant, com o grupo Shimano. Alguns detalhes interessantes, a pintura dessa bike eu achei maravilhosa, muito bonita, tá? Eu já vi essas bikes da Live de perto, são muito bonitas. O pneu, ó, destaque, pneu Cadex Aero 700 por 30 tubeless, e as rodas 50 milímetros de altura tubeless, tá? Destaque aí também para o cockpit, o guidão não é integrado, mas os cabos são todos internos. Também o suporte de GPS ali para a gente dar uma olhada. Próxima marca, próxima bike, próxima equipe, Lidl Trek. Mesma equipe masculina usando tudo igual, ou seja, tudo da Trek menos os grupos que são os grupos da SRAM. Então essa bike aí, né, a gente sabe que a Trek teve essa mudança, a nova Madone, geração 8, substituiu a Madone e a Emonda. Então a gente tem o pessoal usando Madone, tanto no masculino quanto no feminino. Vai ter os de Domaine na Paris-Roubaix? Talvez sim, mas talvez muita gente usando a Madone mesmo, né? Com o sistema Isoflow, que é aquele buraquinho ali no City Tube, que promete ter um pouco de compilance, né, de mexer um pouquinho, mas também na aerodinâmica. Essa bike aí é da Amanda Spratt, tá? Project One, com certeza, topo de linha. Todos os componentes são Bontrager, menos os pneus. Os pneus são da Pirelli, então a Bontrager faz pneus também, mas no caso aí das equipes da Lidl Trek, tanto masculino quanto feminino, usam os pneus Pirelli. O grupo, já falei, SRAM Red, com certeza. Os pedais da Time, as rodas da Bontrager, no caso aí, Bontrager Aeolus, né? E aí, um destaque para essa bike que não tem o guidão integrado, né? Então, se você vê aí, o guidão da bike não é integrado e você vai ter os cabinhos entrando ali no top, na caixa de direção, então só um pouquinho de cabinho aparecendo. Próxima equipe, FDJ Suez, né? FDJ Suez, que agora está usando as bikes da Specialized. Então a Demi Vollering foi para a FDJ Suez, né? Saiu da SD Works Pro Time, foi para a FDJ Suez e levou a Specialized. A Specialized fornece para 3 equipes femininas bicicletas. Então, daquele esquema, todos os componentes da Specialized na FDJ Suez, só que tem uma diferença em relação à G-Insurance. Lá na G-Insurance, eles usam os pneus da Specialized. Aqui não. Aqui elas usam pneus da Continental. Certo? E o grupo não é... O grupo é o mesmo. O grupo é Shimano Dura-Ace. Então todos os componentes da Specialized, menos os pneus e o grupo, né?
Então, o detalhe que é legal que esses pneus que eles estão usando são pneus tubeless, com certeza. E a Specialized, né, faz pneus de road tubeless, mas, né, a FDJ Swiss preferiu, talvez, ou por opção ou por não entrar em acordo, usar os pneus da Continental. Tá? Então as bikes Tarmac SL8, top de linha, e aquilo lá. Próxima equipe, UAE Team ADQ, que é a versão feminina da UAE XRG, né? Então, tudo usando a mesma bike, né? Todos os componentes iguais. Então, Colnago, no caso aqui a V4RS, mas também elas usam a Y1RS, né? A gente viu a Elisa Longoborghini usando essa bike. Então aqui a Colnago, os grupos da Shimano, as rodas da Envy, e o que mudou? Os selins agora não são mais prólogo, são os selins da Fizik. Então, cockpit, rodas da Envy, grupo Shimano, selins Fizik, suportes de caramanhola da Elite, e os pedais também são da Shimano. Beleza? Próxima equipe, aí ó, é uma equipe que não tem no masculino Human Powered Health, não tem pelo menos no World Tour, tá? Mas ela é World Tour feminina, usando as bikes da Factor. Lembrando que no masculino a Factor fornece bikes para Israel, né? E a Israel não é World Tour, ela está um nível abaixo. Bike muito bonita, uma Factor Ostrovan com o grupo SRAM, Red, com certeza, Red modelo novo, né? Os pedais da Speedplay, as rodas da Black Ink, que são as rodas da Factor, suporte de caramanhola da Factor, guidão, tudo Black Ink, né? E o que tem de diferente nessa bike? Primeiro, os pedais da Speedplay, né? E os GPS da Wahoo, algumas das equipes, elas não têm patrocínio de GPS, né? E algumas têm. Então, muitas que não têm patrocínio nem colocam o que usa. As que têm o patrocínio, que têm parceria, usam, né? Se a gente vê aí, ó, o GPS da Wahoo com a pintura igual da equipe, então provavelmente eles têm patrocínio, né? Uma parceria com a Wahoo. E o que é diferente nessa bike? O selim, né? É um selim que não é tão comum, é um selim de uma marca chamada Wolf Mags, tá? Então esse selim aí é um selim de uma marca nova, que faz um selim ultra leve para triathlon e para road bike, e esse selim que vocês estão vendo aí é o selim da Ruth Edwards, que é a ciclista que está usando essa bike. Próxima equipe, Ceratizit Pro Cycling, a Ceratizit Pro Cycling, né? Mais uma equipe do World Tour feminino que não tem no masculino, usando as bikes da Orbea, tá? Então a Orbea, no caso é uma Orca Aero, tá? Com os grupos da Shimano, Dura Ace, os pneus da Vitória Corsa Pro, tubeless é claro, e os selins da Fizik, também pedais da Speed Play. Então essa aí é a bike da Ceratizit. E um detalhe interessante, Power Meter da For e olha o tamanho do pé de vela, 172,5. A maioria de todo mundo assim, do World Tour usando pé de vela cada vez menor, mas no caso aí a atleta está usando um pé de vela, a Cristina Burlova, né, com um pé de vela grandão. Próxima equipe, UnoX Mobility, né, a versão feminina da UnoX, com a nova Ridley Noah Fast, que tem essa caixa de direção aí gigante, né, que as novas regras da UCI foram flexibilizadas, possibilitaram o uso de uma caixa de direção dessa, né, a regra 3x1 não existe mais, então você pode fazer o tamanho que você quiser, a caixa de direção, e deixar a bike mais aerodinâmica possível. Então no caso a Noah Fast e a nova bike da Colnago também usaram isso aí. Então essa Noah Fast aí
tá? Com as rodas DT Swiss, com os grupos Shimano, mais os pé de velas da FSA com a potência Power Box, que na verdade é fabricado pela Power 2 Max, uma companhia alemã que faz Power Meters, tá? Os cages da Ceramic Speed, então uma bike aero até o último. Só um detalhezinho interessante aí, que o guidão e a mesa ainda não são integrados e os cabos passando por fora ali. Isso aí é uma coisa assim que com certeza não é definitiva. Montaram meio que às pressas para usar a bike. A hora que chegar os guidões integrados vai ser tudo certinho, bonitinho. Selins da Prólogo e o suporte de caramanhola da Tacx, tá? E os pedais também são pedais da Shimano. GPS ali da Garmin, não sabemos se é patrocínio ou se é parceria. Olha que legal o detalhe do pneu, né? Pneu aerodinâmico, né? Aerodynamics by Swisside, o pneu da Continental, né? Aerodinâmico para se usar só ali na parte da frente. Próxima equipe, Picnic Post NL, usando as bikes da Lapierre, assim como a equipe masculina, a equipe feminina usando os mesmos equipamentos, os grupos da Shimano, pneus da Vittoria, rodas da Ursus, que é uma marca italiana, e os selins da Prólogo, as bikes da Lapierre, né? Então a gente tem aí esse tradicional sit stay, né, característico aí da Lapierre, muito parecido com os sit stays das antigas bikes de mountain bike da GT. Mas a próxima equipe é a Movistar. Movistar com a Canyon, a Movistar feminina, assim como a Movistar masculina, usando os mesmos equipamentos. Bikes da Canyon, grupos da SRAM, pedais da Time, rodas Zip, pneus Continental, selins Fizik, né? Então, exatamente igual à equipe masculina, os mesmos produtos, as mesmas bikes, tá? SD Works Pro Time com tudo da Specialized, assim como a AG Insurance. Qual vai ser a diferença das bikes da SD Works Pro Time? Que a gente vai ter os grupos da SRAM em vez de ter os grupos da Shimano. É a mesma bike da AG Insurance, só que com os grupos diferentes. Próxima equipe, Visma Lease a Bike, né? As bikes da Cervelo e tudo igual à equipe masculina. Quando eu gravei o vídeo da equipe masculina, tinha um rumor que a Visma ia trocar de fornecedor de pneu, sair da Vittoria e ir para Continental, porque tinha os pneus lá numa bike que não tinha nada escrito. Não trocaram. Continuam com os Vittoria. Os grupos da SRAM, a SRAM patrocina a Visma Lease a Bike, tá? Os pedais da Speedplay. E o que eles trocaram mesmo? O selim. O selim era da Fizik e agora eles estão usando os selins da Prólogo. Os suportes de caramanhola continuam com a Tacx. E a partir aí já do meio do ano, a Visma Lease a Bike vai receber o patrocínio da Rabobank, que é um banco neerlandês que patrocinou durante muito tempo o ciclismo. Vai voltar a patrocinar a equipe que era Rabobank, a Visma Lease a Bike. Talvez vai se chamar Visma Lease a Bike Rabobank. Vamos ver, tá? E aí alguns times que não são World Tour femininos. Então, um Education First, né? Oatly, né? Que é a versão feminina da equipe masculina, usando os mesmos equipamentos. Só que a Education First no feminino não é o World Tour, ela é Pro Tour, tá? Ela é Pro Team, ela é um abaixo. Mesmo produto, né? Mesma bike dos homens. Cannondale, no caso aí uma Super Six Lab 71. Grupos da Shimano, só que com pé de vela e potência da FSA. Pedais da Speedplay. Pneus da Vittoria e selins da Fizik. As rodas são da Vision. Beleza? Bom, e aí mais uma equipe, Saint Michel Preference Home Auber 93, também com Cannondale, né?
selins da Prólogo, tá? Grupos da Shimano, pé de vela da FSA, pedais da Look, pneus da Vitória e o diferencial que são rodas da Mavic. Então esse aí também você vê aí a bike muito bonita, muito legal, a Super Six Evo, e uma pintura muito bonita da bike da equipe. Beleza, galera? Bom, esse vídeo aí foi de algumas das bikes do pelotão de estrada feminino. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Abraço!